Olá, bom dia a todo mundo que está aqui presente. Hoje a gente vai falar sobre o nosso trabalho aqui, do Lab Rio Pinheiros, estudos e ativações da margem do rio. E aí, o Lab, ele é um projeto que a gente tem realizado metodologias e estudos nas margens do rio e nas comunidades lindeiras, em busca de criar experimentações e ações de ativações durante o período das obras do Parque Linear Bruno Covas, Novo Rio Pinheiros. E o nosso principal objetivo é conseguir contribuir com as transformações da margem do rio, com esse espaço que ele vai ser de grande promoção de convívio, de lazer, enfim, um espaço público que vai ser acolhedor e tem esse potencial de ser tão democrático para toda a população. Aí as frentes nossas de atuação, elas seguem em 3 eixos principais, que são os acessos, a conexão e a receptividade, em que a gente, nessa frente de atuação, a gente busca entender como chegar ou entrar no rio, nas margens, né, do parque, a pé e por bicicleta e de transporte público, entender se de fato são caminhos que são seguros e caminháveis para essas pessoas, né? Uma segunda frente, a gente tem um olhar sensível com a perspectiva de gênero e a diversidade. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente quer ter um olhar atento para que o parque possa ser mais acolhedor e seguro para mulheres e meninas e para todas as pessoas, né? Porque se ele for seguro e acessível para mulheres e meninas, é para todo mundo. E uma outra frente, que é a de comunidades lindeiras, que é com o objetivo de garantir que esses usos e espaços sejam acessíveis para todas as condições das pessoas que estão dentro, ali, tão próximas da área do parque, né? Então, essas 3 frentes de atuação, elas foram muito principais para o trabalho dar continuidade e acontecer. Mas quem que faz, né, o Lab, o que é isso? Até apresentando um pouco melhor. Então, essa iniciativa do Lab, ela veio muito de encontro com o Metrópole 1 para 1, que é o lugar onde eu faço parte, e o Sampapé, que também é uma outra organização que eu já vou contar um pouco melhor. E aí a gente tem a parceria de realização e apoio do Faraservice e o apoio do Parque Bruno Covas Novo Rio Pinheiros. Então, agora me apresentando um pouco melhor, eu sou a Bibiana, eu sou cofundadora do Metrópole 1 para 1. Nós somos um escritório de urbanistas e arquitetos que tem um olhar sensível com a cidade, justamente nessa perspectiva da gente entender como os espaços podem ser mais democráticos e usados pelas pessoas de uma maneira plural. E comigo, eu tenho aqui a Bruna, que eu vou deixar ela dar um oizinho, o Douglas e a Amanda, que está aqui só como representante na tela mesmo, que foi uma grande colaboradora aqui no processo de trabalho do Lab. Querem dar um oi, Bruna e Douglas, se apresentarem? Olá, obrigada pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna Sato, cofundadora do Metrópole 1 para 1 e sou urbanista e arquiteta. Eu sou o Douglas, um dos fundadores também do Metrópole 1 para 1, urbanista e arquiteto. Prazer. Bom, continuando aqui as apresentações, o Sampapé. Convido aqui a Letícia para contar um pouco mais sobre o Sampapé, se apresentar e também chamar a Lô para poder também se apresentar. Obrigada, Bibi. Bom, só apresentando brevemente o Sampapé, nós somos uma organização sem fins lucrativos que atua há 10 anos na construção de cidades mais caminháveis junto com as pessoas, então sempre com a participação social. E a gente desenvolve diversas metodologias e frentes para isso acontecer, desde transformação do espaço público até engajar, né, gestores e gestoras, até metodologias participativas e formações, e também espaços, né, de estudo e de participação e que unem várias dessas frentes, como é a oportunidade que a gente está tendo aqui com o Lab.
Eu sou uma das fundadoras, né, do Sampapé, então estou há 10 anos atuando com isso e sou mestre em planejamento de cidades e design urbano. E bom dia, gente. Eu sou a Luísa Uchoa, eu sou urbanista e arquiteta e sou analista de desenvolvimento institucional desde 2020. E a gente também tem na nossa equipe, nós somos uma equipe de mulheres, a Carol Fortes, que é nossa analista comercial, e a Nayara Aguiar, analista de comunicação, desculpa, e a Nayara Aguiar, que é nossa analista comercial. Obrigada, meninas. E aí, continuando aqui as apresentações, além de ter esses dois grupos que eu sou suspeita em dizer, mas que eu admiro muito o nosso trabalho em conjunto e o que estamos realizando aqui com o Lab, mas a gente tem muito orgulho também de dizer que temos o nosso colaborador do Lab, que é o Puga, que ele é o nosso colaborador de comunicação, e ele tem tido um trabalho muito importante para nos trazer uma perspectiva dele de morador também ali da região das margens do Rio. Ele é artista negro, entre becos e vielas, ele é morador da favela Fim de Semana, na zona sul de São Paulo, é um artista visual, ativista, design e ilustrador. Então a gente tem muito prazer de estar conhecendo melhor a história do Puga, tem aqui as redes sociais dele também, para vocês conhecerem mais o trabalho dele, que vale muito a pena. E aí, aqui agora, eu convido a Lô para entrar na conversa e contar um pouco mais sobre o nosso trabalho, trazendo a nossa perspectiva de como a gente começou, como, a partir desse desafio de estudarmos as margens do Rio Pinheiros, iniciarmos toda essa ação de trabalhar o Lab, e como que a gente partiu disso, como a gente fez todo esse estudo para entender o parque e toda a diversidade que envolve essa região. Vem, Lô, contar mais aqui para o pessoal. Obrigada, Vivi. Então, vamos lá, só para situar todo mundo, assim, do contexto urbano em que está o parque, né? Pode passar para o próximo. Para quem não é de São Paulo, pode voltar para o mapa, por favor. Não conhece a cidade de São Paulo, né? O Rio Pinheiros, ele está localizado na zona sul de São Paulo, praticamente, essa parte do parque, dentro da cidade de São Paulo, região metropolitana. Essa mancha verde que vocês podem ver no mapa à direita. Pode passar para a próxima. E os rios de São Paulo, o Rio Pinheiros, ele tem... É importante a gente lembrar que ele já passou por muitos momentos, mas a gente destaca 4 momentos importantes da relação do Rio com a cidade, com as pessoas, e para chegar nesse contexto atual em que ele se encontra hoje e nesse resgate para ele ser transformado em um parque, né? Então, o Rio, a princípio, né, nos períodos coloniais, de descobrimento... nos períodos coloniais no Brasil, ele era muito usado como uma fonte de água, era um local de plantação, de pesca, era um local onde moravam povos indígenas, né, e que depois, com a ocupação, com a invasão portuguesa, os jesuítas passaram a ocupar as margens do rio, e essa relação, ao longo dos anos, foi se modificando, né, no momento, nos períodos de imigração muito fortes do Brasil, o Rio passa a ser visto também, numa segunda fase, né, o Rio passa a ser visto como uma oportunidade de lazer. Então, muda muito essa morfologia, né, de que era uma relação próxima do Rio para necessidades diárias e rotineiras, e ele passa a ser visto como uma oportunidade muito de lazer, atrai muitos clubes esportivos, muitas atividades de remo, de nado, e isso vai construindo uma outra relação das pessoas com o rio, como ele estava presente dentro da vida urbana, né? Pode passar para o próximo. E aí, nas décadas de 30 e 50, que se tem uma expansão urbana muito acelerada, e o que a gente chama, né, dessa obsessão pelo progresso, um aumento da população muito grande. O Rio passa por um processo de retificação para controlar os fluxos de água, para a produção de
de energia elétrica, enfim. E com isso, além dessa retificação, ele passa por um processo em que ele se torna isolado do resto da cidade, pois são também construídas vias expressas nas suas margens. Então, um rio que, a princípio, estava muito integrado na vida das pessoas, ao longo do tempo, ele vai sendo cada vez mais, a cidade vai virando as costas para ele, né? E é um momento também que se intensifica muito a contaminação do rio. E agora, atualmente, a cidade tenta resgatar essa relação com o rio, que não uma relação de lazer, reformular, na verdade, essa relação, né? E a gente está numa nova busca de se reaproximar por meio de processos de descontaminação que estão acontecendo e também da transformação dessas margens em espaços livres, públicos, de encontro das pessoas. Pode passar. Então, só para a gente entender, o Lab atualmente ele está estudando o trecho 1 desse parque, que está em desenvolvimento, apesar de já estar funcionando, que ele começa ali próximo da Ponte Cidade Jardim, onde tem o Parque do Povo, e ele se estende por 8,2 quilômetros até o Pomar Urbano, que já é próximo do terminal de Santo Amaro. Pode passar. E na margem direita do rio, na margem leste do rio, a gente tem a ciclovia Rio Pinheiros. Pode passar. E aqui só um panorama geral para a gente ver também essa questão da relação, né, com outros parques e com o transporte, né? A gente vê ali o Rio, o Parque do Povo, o Parque Burle Marx, que está próximo a uma das entradas também a pé, que é a Ponte Laguna, e a gente tem outros marcos aqui referenciais, né? A linha de metrô, a gente pode ver a linha de trem também, que está na margem leste do Rio, e acho que é basicamente isso. Então, dando essa contextualização, a gente pode começar a falar um pouco mais sobre os trabalhos. Eu chamo, então, o Douglas para falar sobre os estudos nas comunidades lindeiras. Bom dia. Bom, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre agora as frentes de trabalho, nossas frentes de pesquisa e de entendimento, começando pela de comunidades lindeiras, né, que são aquelas próximas às margens do rio. Bom, em primeiro lugar, antes de começar a trabalhar com elas, a gente precisava entender quais eram essas comunidades. E para isso a gente usou a base de dados aqui da Prefeitura de São Paulo, uma base georreferenciada. E para isso a gente também usou uma bibliografia para saber sobre raios de abrangência de equipamentos públicos de lazer e entender dentro dessa margem e desses raios quais eram as comunidades mais afetadas que poderiam usar esse espaço de uma forma tivessem nesse raio mais próximo dessas margens. Em primeiro lugar, a gente encontrou esse raio de 2,4 quilômetros, né, que segundo essa referência, é um raio de um parque de bairro, né, porque embora a extensão desse parque e a dimensão e a função dele seja de um parque para uma cidade inteira, a gente queria que essas comunidades próximas usassem esse parque como se fosse um parque de bairro, né, que eles poderiam ir e frequentar com a mesma assiduidade que eles vão no parque próximo desse local que eles moram. Inicialmente a gente fez esse raio em torno de toda a margem do parque, né, e a gente encontrou 97 comunidades. Em seguida, a gente
reduziu esse número de comunidades aplicando esse mesmo raio em torno apenas desses acessos, né? Dos acessos existentes, considerando esse curto prazo, né, que a gente teria que a gente queria que esse estudo fosse aplicado e a gente pudesse falar com essas comunidades o mais rápido possível, a gente usou esse raio desses acessos existentes. Então, a gente encontrou 60 comunidades, e dessas 60, né, como para ser um piloto e uma coisa mais factível, considerando o tempo que a gente tinha e o tamanho da equipe, a gente fez um filtro de quais eram as comunidades com maior população, né? E então a gente encontrou... Pode voltar por favor? A gente encontrou essas 10 comunidades, né, com mais de 500 domicílios, e acrescentamos mais uma que ela era a mais próxima de um desses acessos, né? Então, só para explicar o mapa, esses pontos verdes são os acessos existentes, e os raios amarelos são esses raios de parque, de bairro que a gente queria entender, e as comunidades em vermelho são as que a gente chegou nesse resultado final. Agora você pode passar, por favor. Bom, foram essas 10 com maior população, mais uma, que foi o Jardim Panorama, Real Parque, Paraisópolis, Pullman, Vila Cais, Jardim Fim de Semana, Jardim Celeste, Peinha, Jardim da Felicidade, Ibirapuera e Santa Josefina. Você pode passar, por favor. Nessa primeira fase, então, pode passar mais um, por favor? Isso. Nessa primeira fase, então, a gente precisava entender, antes de entrar em contato e antes de visitar, entender um pouco mais sobre o contexto e sobre a história desses locais. E para isso, a gente, nesses 3 meses e meio, 4 meses iniciais, do ano passado, a gente entendeu um pouco sobre o histórico, a tipologia de casas, de espaços públicos, ruas, os equipamentos existentes ali próximo dessas comunidades, e entender também quais acessos eles estavam mais próximos, né? E porque, embora a gente tivesse feito aquele raio e em volta dos acessos existentes, a gente queria entender com mais detalhe qual era o acesso mais próximo e um caminho que as pessoas pudessem fazer, né? Então, embora elas pudessem estar dentro de um raio de um acesso, o acesso mais próximo, de fato, ela caminhando, o transporte público ou bicicleta, poderia ser outro. Então, a gente queria entender qual era o tempo e distância de deslocamento até esses acessos. Você pode passar? Bom, primeiro a gente considerou o acesso de transporte público dessas 11, a mais rápida de todas é a Peinha, em 17 minutos, e a que toma mais tempo é o Jardim Fim de Semana, com 52 minutos de trajeto e transporte público, isso considerando o deslocamento a pé antes e depois, né, do acesso ao modal. E o Jardim Felicidade a gente não encontrou um trajeto de ônibus que pudesse ser feito, de transporte público, perdão. E só um ponto a destacar, né? Esses 3 acessos que a gente encontrou, que elas eram mais próximas, da Ponte Cidade Jardim, a Ponte Laguna e o Pomar Urbano. Desses 3, o Pomar Urbano ele não tem um acesso muito facilitado, e as pessoas deveriam acessar via estação Santo Amaro. Então, elas deveriam andar até a estação, aí tem um acesso ao parque, e então eles andarem até o Pomar Urbano, que é onde o consórcio do parque considera ali o final do parque, que é o Pomar Urbano. Pode passar, por favor. O acesso por bicicleta, o mais próximo é a Peinha também, e o mais distante é o Real Parque e Jardim Celeste. Lembrando que esses trajetos a gente tentou
encontrar aqueles que a gente tentou fazer eles em trechos que tivessem infraestrutura cicloviária. Então, eles acabam sendo um pouco maior do que um acesso sem uma estrutura, mas ainda assim eles não são totalmente dentro de uma estrutura cicloviária, então o ciclista eventualmente precisa andar em algum trecho que não tenha ciclofaixa ou ciclovia. Você pode passar. Por último, o acesso a pé, que a distância que mais rápida é o de 29 minutos, o de mais demorado é de 1,24 minutos. Destacando aqui 3 deles, né, só para só um ponto, a peinha, né, que nos outros 2 tipos nas outras 2 formas de acesso, era a mais rápida, porque ela é também a geograficamente mais próxima. Ela é aquela mais uma comunidade que a gente acrescentou à nossa lista de 10 com maior população, porque ela realmente é muito próxima. E embora ela tenha ela esteja muito próxima, o tempo a pé dela não é o mais curto, ela não tem a distância de acesso seguro menor, porque, enfim, pela condição que ela está localizada, o acesso em segurança das populações do parque ele não é simples. Então, a gente aqui só destacou 3 delas, que é a Panorama, Real Parque e Peinha, que são as mais próximas geograficamente dessa margem. Você pode passar, por favor. Bom, o Panorama e Real Parque, eles estão a 200 metros de distância dessa margem. A Penha, ela tá 300 ou um pouquinho menos. Embora elas estejam tão próximas do parque, geograficamente, né, em uma linha reta, o acesso delas para essas comunidades acessarem o parque, elas precisam se deslocar até um desses acessos e demoram esse tempo que é sempre maior que meia hora, quase 1 hora, que é bastante surpreendente considerando a distância que eles estão. E, bom, é isso. Agora eu chamo a Bruna. Olá. Então, aí, depois de todo esse estudo, né, que a gente fez para entender o contexto urbano, esse estudo de bibliografias, esse recorte territorial, a gente partiu para a fase 2, que foi visitar. Então, organizamos visitas em todas essas comunidades, junto, sempre acompanhado com lideranças, e que durou mais ou menos ali de novembro até abril de 2022. Novembro de 2021, abril de 2022. Pode passar. A gente não conseguiu visitar Pullman e Vila Cais, mas por questões internas, pedido da comunidade, questões de segurança, mas todas as outras foram feitas visitas. Pode passar. E o que a gente queria encontrar com essas visitas, né? A gente separou em 2 formas de mapear. Primeiro, mapeamento de espaços, pontos de interesse, um mapeamento físico, né, de lugares, e também um mapeamento, uma entrevista. Na verdade, foi uma grande conversa com as lideranças, mas a gente foi perguntando coisas, né, fazendo uma organização de metodologia dessa conversa em tópicos que a gente queria perguntar da mesma forma para todas as lideranças. Então, esse mapeamento físico, a gente queria entender quais eram as questões ou organizações ou grupos que endereçassem questões de perfil, né? Mulheres, de infância, de pessoas idosas, se tinham grupos, ONGs, se tinham espaços, então, abordando uma questão de perfil. A gente também queria olhar, né, tudo isso num contexto meio geral, porque os territórios eles são bem diversos. Tinham favelas que eram pequenas e tinham favelas que tinham uma extensão bem grande. Então, cada um tinha a sua particularidade. Então, a gente tentou arranjar uma forma de analisar
um aspecto mais geral. Então, de mobilidade urbana, né, que condições de caminhabilidade, infraestruturas de bicicleta, então, até mesmo o que existe hoje, uma forma de continuar esse mapeamento para avaliar até mesmo a ciclovia, né, que tem ali nas margens do rio, qual o impacto da ciclovia nesse entorno, se aumentou o número de comércio de bike ou de bicicletarias, de infraestrutura de bicicleta, de bikes compartilhadas, então teve um olhar nesse aspecto, e também nas conexões e acessos, né, que a gente, apesar da gente ter feito esse estudo anterior, a gente queria ver meio ali em loco como que perguntar ao pessoal qual realmente acesso que eles usavam, porque uma coisa é o acesso que a gente viu, né, pelo nosso estudo, até mesmo os trajetos que o Google sugeria, e outra é o que eles usavam, se às vezes eles tinham algum atalho para usar, enfim. Lugares de atratividade, então, qual que eram os comércios, a tipologia dos comércios, se tinha alguma lógica ou alguma... né, um comércio muito dominante ou não, um tipo de comércio mais dominante ou não, arte, cultura, esportes, espaços religiosos, e também um ponto muito, muito relevante eram os espaços públicos, né? Quais eram esses locais de lazer, que espaços livres as pessoas usavam mais e até mesmo o que elas faziam nesses espaços. Pode passar. E aí, nas conversas de lideranças, a gente focava em 4 sessões, né? Primeiro, a gente queria entender o território, a relação das pessoas com esses locais, né? Como eu disse, o que elas gostariam, como elas usam, o que elas mais fazem nesses espaços públicos. A cultura, se tem a identidade cultural, a gente queria identificar se tinha evento tradicional, típico, onde que era feito, para a gente detectar alguma identidade, as identidades culturais, né, de cada comunidade. De dentro para fora, as relações em torno da comunidade, então a gente perguntava se usavam, primeiro se conheciam, muitas não conheciam o parque, apesar da proximidade. Muitas lideranças, muitos moradores não conheciam, não sabiam que tinha um parque ali próximo. Então, com que frequência frequentava a ciclovia, o Parque Bruno Covas, qual era a relação com as margens do Rio Pinheiros. E, por fim, o transporte de trabalho local, né? Se tinha oferta de emprego, qual era a relação, se precisava se deslocar muito para acessar esses empregos, ou se tinha oferta da comunidade para a comunidade, né? Pode passar. Então, a gente trouxe aqui alguns, porque esse relatório, esses documentos que a gente criou, eles são bem extensos e a gente trouxe bem detalhado de cada território que a gente visitou, mas por até questões, né, de não trazer muitas fotos ou até para preservar um pouco algumas informações que as lideranças passaram ou algumas informações de territórios, a gente trouxe alguns compilados, só algumas fotos para ilustrar alguns desafios potenciais que a gente encontrou nessas visitas. Então, um dos desafios, por exemplo, foi as condições de caminhabilidade. Tinha muitos pontos com caminhabilidade ruim, dá para ver as vielas, né, com bastante escada, então uma falta de acessibilidade. A calçada ali, na primeira foto, dá para ver a calçada bastante obstáculo, sem um acesso fácil, a gente teve até dificuldade para sair. E as duas de baixo dá para ver uma falta de segurança viária até, né? Uma falta de... Dá para ver a moça atravessando, correndo numa rua, e essa rua, nesse caso específico, né, nessa foto inferior à direita, é uma rua onde acontecem os principais eventos da comunidade. Então, é uma rua muito importante para a identidade cultural, né? É um espaço de convivência do bairro, da comunidade, e ela tem algumas questões que devem ser tratadas nessa questão de segurança viária e caminhabilidade. Pode passar. Outro ponto interessante, né, relevante, outro desafio, era que quase toda favela, quase todo território que a gente visitou tinha o seu campo de futebol, um espaço ali super preservado, alguns tinham vários campos de futebol, e poucos espaços para mulheres e crianças, adequados para mulheres e crianças.
apesar de o futebol ter cada vez mais adeptas, né, mulheres e meninas adeptas aos esportes, a gente ainda sabe que é um esporte com predominância, né, masculina. Essa primeira foto à direita representa bastante o tamanho do parquinho, que era um dos poucos espaços públicos para criança, né, nesse território, e logo do lado de um campo de futebol grande. Então, a gente detectou esse desafio. Pode passar. Reforçando esse ponto que eu trouxe, uma liderança do Real Parque até comentou que uma pesquisa recente de lazer, elas identificaram que os homens possuem mais momentos de lazer do que as mulheres da comunidade. As mulheres tendem a trabalhar fora e quando chegam em casa, elas têm que cuidar da casa, dos filhos. Já os homens, eles têm os times de futebol, os bares espalhados. Eles se distraem jogando bola nas quadras, dentro da comunidade ou até mesmo em outras comunidades vizinhas. Pode passar. Outros desafios gerais, a gente notou que a ciclovia e o Parque Bruno Covas não são muito frequentados pela comunidade. E, de novo, né, cada território tem muita especificidade, não só de extensão, de características, né, obviamente, mas também tem níveis distintos de organização comunitárias. Tem muito problema com lixo em alguns pontos, alguns um problema mais focal, outro um problema mais geral, e também questões de segregação espacial com o entorno, seja por conflito territorial, dificuldade de acesso, pressão imobiliária ou até mesmo um preconceito em alguns casos. Pode passar. E aí, os potenciais, alguns, porque tem vários potenciais, a gente destacou alguns aqui só. A identidade cultural das favelas. Por exemplo, o Paraisópolis tem um circuito de arte, que aí tem essas duas fotos, né? A Oficina do Artesão, a Casa do Gaudí, fazem parte desse circuito. Pode passar. O Real Parque, por exemplo, eu particularmente não sabia, mas é uma comunidade criada por indígenas Pancararu, e tem até hoje uma liderança e uma resistência, e é representado muito pelo SOS Pancararu, uma organização, e a dança toré, que é o que está na foto, é uma da manifestação artística mais conhecida. Pode passar. Outros potenciais, apesar de ter poucos espaços públicos para mulheres e crianças, possuem alguns, esses espaços existem, né? E são poucos, né? Se a gente for ver proporcionalmente, mas os que existem têm muito potencial, alguns precisam de manutenção, outros são super utilizados, mas cada um com, né, num nível diferente de uso e infraestrutura, mas são grandes potenciais nesses territórios. Pode passar. Outro potencial é a mobilização comunitária. A gente trouxe aqui algumas fotos de iniciativas, né, da população. Esse é um anfiteatro que foi feito por moradores da Penha. E anualmente é que a pandemia parou um pouco, eles tiveram uma dificuldade de retomar, mas acontece um mutirão anuais de manutenção desse espaço, essa pintura, tem mosaicos, então tem todo um cuidado com esse espaço por parte, um cuidado autônomo, né, independente da população, que se organiza e mantém. Pode passar. Outro é esse mirantezinho, que também é uma horta comunitária, que foi feito pelos moradores do Real Parque. Pode passar. Esse aconteceu recentemente, quem inclusive cedeu as fotos foi o próprio Zizi. Foi um mutirão de grafite que aconteceu em agosto de 2022, lá no Jardim Felicidade. O nome do projeto é Vamos Colorir a Felicidade, que acontece há alguns anos, mas a maior ação foi realizada em agosto e reuniu mais de 100 artistas, e foi promovido pelo Zizi, que ele é o educador e artista que está à frente do Espaço Felicidade, e ele
ele pensou nisso com o propósito de transformar esse espaço numa galeria de arte a céu aberto e aproximar os moradores da arte. Então, dá para ver a foto do antes, nas duas fotos do topo. O antes, né, um muro cinza, muro cego, contínuo, perto dos principais acessos da favela, e aí ele sendo todo preenchido com arte. Pode passar. Outro potencial, né, aproveitando, são os projetos sociais. O projeto Felicidade, aproveitando o gancho do projeto anterior que eu falei, que inclusive, né, o grafite também é uma identidade cultural, acho que vários pontos que a gente trouxe aqui, eles se permeiam em um com o outro, assim. E o projeto Felicidade, ele surgiu em 2017 e visa facilitar o acesso à arte e cultura para os moradores da favela Felicidade. E o Zizi, que é o educador à frente, né, o fundador do projeto, acredita na transformação das pessoas através da arte. Pode passar. Outro é o projeto Viela, também ali próximo, né, no Jardim Ibirapuera, que há 11 anos trabalha com acolhimento e potencialização dos sonhos das crianças e jovens do Jardim Ibirapuera, e oferecem muitas atividades de esporte, de cultura, educação, eles têm um monte de iniciativa. Pode passar. Tem o Bloco do Beco, que também é no Jardim Ibirapuera, que eles são potencializadores de cultura, política, educação. Começou com um bloco de carnaval e se expandiu nas frentes em vários outros temas. Eles são super ativos no território. Uma das ações que eles fizeram, né, um dos projetos, foi a construção da Biblioteca Comunitária do Luiz Erundina. E eles têm projetos maiores. Eles planejam fazer o Jardim Ibirapuera, querem criar um plano de bairro para transformar um bairro em um bairro educador e cultural, que eles estão chamando de Bira 30. Então, também é outro projeto vale a pena o pessoal dar uma olhada. Na Santa Josefina tem essa sede, que é o principal equipamento cultural e educativo do bairro. Ele, além de ser associação, ele dá espaço para aulas, oficinas, dinâmicas. Uma delas é o Instituto Leonor Trega, que promove o desenvolvimento do empreendedorismo feminino periférico, que é feito por mulheres para mulheres. Pode passar. Também tem Paraisópolis, a gente trouxe pouquíssimo. Tudo isso é só um recorte pequeno de todo esse potencial. E Paraisópolis é o recorte do recorte, porque eles têm muita iniciativa, eles têm PDFs organizados de várias páginas de iniciativa. Um deles é o G10 Favelas, que é um grupo de líderes empreendedores de Paraisópolis, que atua no desenvolvimento econômico e social da comunidade, por meio de diversas iniciativas de emprego, cultura e educação. Esse é o pavilhão do G10, pode passar. E dentro do pavilhão tem a horta comunitária, que tem também várias oficinas de educação alimentar. Essa horta promove essas oficinas. E também esses alimentos são usados por um outro projeto, que se chama Bistrô Mãos de Maria, que distribui marmitas para a comunidade de graça. E na pandemia eles fizeram milhares de marmitas. Muita gente deve ter ouvido falar, porque repercutiu bastante. Foi uma iniciativa bem incrível. Pode passar. Então, repetindo, esse foi um recorte, isso a gente mapeou. Essas iniciativas, né, esses projetos sociais, até organizações dos moradores, a gente foi categorizando em temas. Então, por exemplo, da PEinha, pode passar. A gente mapeou Jardim Fim de Semana, saúde, esporte, cultura, assistência social, causa animal, pode passar. Jardim Panorama, pode passar. Do Real Parque. De Paraisópolis, de novo, só nem 10% do que eles estão organizados, pode passar. Santa Josefina. Jardim Ibirapuera. E também outro ponto que a gente mapeou foram os produtos de consumo. Porque as margens do Rio Pinheiros, né, o parque, ele tem alguns quiosques com venda de produtos básicos, né, e a gente quis fazer esse comparativo de quanto que custa uma água de coco no Parque Bruno Covas, quanto que custa uma água de coco nesses territórios.
para ver como que é possível também as pessoas permanecerem, né? Como que é esse acesso, inclusive, no espaço. Como é que elas vão ficar lá utilizando esse espaço público e vão comprar uma água que é 3 vezes mais cara do que elas estão, do que é a realidade, não só nesses territórios, mas assim, no resto da cidade também. E aí a gente organizou em forma de apoio. Nesse documento a gente organizou para cada comunidade, e aqui a gente trouxe alguns gerais, né? Então, infraestrutura de apoio, uma forma de apoio para mulheres e crianças, não só com atividades, trouxeram bastante a questão de creches, né? Falta de creches para as crianças ficarem, e também, como eu já disse, espaços de lazer. Também espaços de cultura, educação. Tem muitos projetos sociais que não têm um espaço adequado ou não têm espaço para promover as atividades, para continuar o trabalho, e trabalham mesmo assim, mesmo sem espaço. Então, é um apoio interessante e necessário para muitas das comunidades. E financeiro. Todos os projetos estão precisando de apoio, de financiamento para atividades artísticas, culturais, sociais e políticas. Pode passar. E um ponto também bastante relevante a gente trouxe essa sugestão de um grupo de assistência jurídica, porque tem muitas comunidades que estão com questões ou dúvidas ou precisam dessa ajuda para saber como até mesmo os direitos que eles possuem, né? Então, nessas questões jurídicas, todas essas sugestões, essas recomendações foram levadas para esse documento e foram apresentadas não só para os responsáveis do consórcio, mas também para o governo do estado. Pode passar. A gente trouxe também possíveis iniciativas de integração do parque com as comunidades, né? E sempre pensando de uma troca da margem, uma troca do parque, né, as margens do rio, com o entorno e vice-versa. Uma das lideranças... uma das lideranças comunitárias falou para a gente, olha, a gente não quer só exportar o que a gente tem da favela, a gente quer que as pessoas venham aqui conhecer também. Então, a gente achou muito relevante esse comentário e pensou nessas... Como que poderia esse sistema, né, de conexão desses espaços, essa integração com o entorno. Então, uma das possíveis iniciativas de integração foi espaços de cultura e educação, né, arte, cultura, multiusos, para que pudessem acontecer vários tipos de atividades no parque e também nas comunidades. Então, pudesse ter esse sistema de espaços de cultura multiuso. Integração de modais, né, a gente, né, como o Dodô falou, tem uma questão de dificuldade de acesso, então é necessário que se invista em infraestruturas de bicicleta, inclusive com uma ciclovia desse porte tão próximo, então bikes de aluguel, bicicletário, então investir nessa infraestrutura cicloviária. Uma criação, a gente até sugeriu uma criação de linhas de ônibus que conectam os territórios com o parque, como se fosse um circular ali no entorno. O parque como território educador, então as escolas do entorno, poderia ser feita uma parceria, e o parque seria muito interessante que as crianças pudessem ter aula fora da sala de aula e que o parque funcionasse como essa sala de aula, céu aberto, né, para discutir sobre ciência, geografia, educação física, etc. E também a gente teve a ideia de uma criação de um conselho com representantes das comunidades para uma construção conjunta e participativa das decisões do parque. Pode passar. E os próximos passos, né? Relembrando que a gente sabe, a gente tem consciência de que tem muitas questões para serem discutidas, mas também temos limitações não só de expertise, mas também de equipe, de recursos humanos, de recursos. Então, para a gente começar com todos esses resultados que a gente teve conhecimento com essas visitas, com esses encontros, a gente está organizando agora, essa é a nossa etapa atual da Frente de Comunidades Lindeiras,
que é organizar esses encontros com as lideranças comunitárias de todos os territórios que visitaram com a gente, né? Para apresentar não só os resultados, mas também quais são as possibilidades de atuação, as prioridades, e a gente, de alguma forma, criar junto um plano de atuação para atuar nessas prioridades. Porque, de novo, a gente não vai conseguir solucionar todas as questões que envolvem esse território tão extenso, né? Que é um grande desafio. E sempre lembrando essa conexão do parque para o entorno, do entorno para o parque. É isso. Agora, a parte de comunidades lindeiras a gente encerra por aqui e eu vou chamar a Lou ou a Lê para falar de acessos. Qual das duas que vai começar? Lê. Oi, a gente vai falar as duas, Bru, então. Obrigada aí por ter apresentado a parte de comunidades. Agora a gente segue a apresentação. Pode colocar a apresentação parte 2. Obrigada. Bom, nós vamos falar então sobre outra frente de estudo agora. Elas todas se relacionam, né? Se correlacionam, porque a gente vai falar sobre acessos, conexão e receptividade. E o Douglas trouxe muito no início, né? Essa questão das distâncias, das comunidades para acessarem o parque. Então, isso também entra aí nos nossos estudos. Mas a gente partiu mais do parque como um atrativo e aí ao entorno desse parque, como que as pessoas chegam, quais são as oportunidades agora, né, atualmente, para entrar nessa área que é um parque. Lógico que você vai passando. Bom, aí também a gente só traz um cronograma resumido aí de como a gente fez o levantamento dessa frente, em que a gente primeiro teve uma parte de estudo de contexto, de mobilidade de acessos, que a gente vai apresentar um pouco agora, a elaboração das metodologias, né, e dos trajetos a serem avaliados, o que exatamente ia ser avaliado, e que isso acontece de agosto a outubro de 2021. E aí uma segunda fase mais breve, mas onde a gente capta toda a informação, né? Então, ali em outubro, novembro, a gente faz a análise em campo. Então, depois de ter já estudado previamente, definido onde analisar e como analisar, a gente vai a campo fazer essas análises. E, por fim, depois de ir a campo e ter todos os resultados, tem um processo muito mais longo de entender todos esses resultados, fazer análises, né, comparadas e com outros exemplos e com outras experiências anteriores, para conseguir consolidar todo esse conhecimento num relatório e em recomendações para mudar as condições de acesso do parque, para ele ser mais acessado, mais democrático. E aí, apresentando um pouco o contexto, que foi desse nosso estudo inicial, já foi falado, mas a gente, né, assim, é importante repetir, atualmente, para acessar o parque, né, as oportunidades de acesso ao parque são escassas e distantes, então a gente mostra aqui nesse mapa, que é a extensão desse primeiro trecho do parque, que atualmente só tem um acesso na Ponte Cidade Jardim, depois na Ponte Laguna, que está ali perto do Parque Burle Marx, e por fim, onde fica a estação Santo Amaro. E podemos falar. E esses acessos, a gente fez um estudo de distância entre eles, para justamente também entender o quanto você ter, né, mais permeabilidade, oportunidade de entrar ou não, também te garante, te convida mais a esse espaço ou não. Então, por exemplo, se uma pessoa entra no parque, acessa o parque na Ponte Cidade Jardim e quer percorrer, só vai conseguir sair novamente desse parque depois de 1h30 de caminhada, né, depois de 6 quilômetros. E de bicicleta é um pouco mais rápido, mas ainda uma distância muito longa. E isso é uma limitação de acesso ao parque. E aí, quando a gente fala da Ponte Laguna, a Estação Santo Amaro, isso diminui, né? São 3 quilômetros, quase que metade, mas ainda 45 minutos de caminhada ou 16 minutos de pedal, que se a gente pensa no parque como um lugar de exercício, pode parecer factível, mas quando a gente pensa em um lugar democrático para ir com crianças, com pessoas idosas, essas distâncias não convidam esse público ainda a entrarem e acessarem o parque. E aí a gente traz aí um mapeamento, né, da área do parque, em que não mostramos só os acessos, mas todas as pontes existentes em todo esse trecho, e principalmente essas que estão em laranja, que são as pontes que têm calçadas, né, que são possíveis de atravessar de um lado do outro do rio a pé, e que por isso são maiores potenciais de serem lugares de acesso ao parque,
mostrando que com elas, né, se essas entradas também já se tornassem, essas pontes, na verdade, já se tornassem entradas, a gente acaba tendo uma maior permeabilidade, diminuindo essas distâncias de acesso. Enfim. Mas aí, como ainda atualmente os acessos que nós temos, né, e que é possível das pessoas chegarem ao parque, é o acesso da Ponte Cidade Jardim e da Ponte Laguna, a gente centrou os nossos estudos nesses acessos possíveis, para se aprofundar nas condições de acessar o parque. E, bom, o primeiro acesso ali da Ponte Cidade Jardim, isso é uma foto ilustrativa para mostrar como está o acesso agora, e que a gente foi com a nossa metodologia para avaliar a qualidade desse acesso, mas só de ver, enfim, a imagem já dá para ter uma ideia de que ainda é um acesso que está com uma condição temporária, né, com uma estrutura que é de escada, que não é de rampa. Então, um primeiro olhar já dá para ter algumas ideias sobre a condição de acesso ao parque pela Ponte Cidade Jardim. E aqui algumas fotos ilustrativas para sentir o contexto também de como se chega nesse acesso, né, como se vê a estrutura dele ali pela ponte mesmo, onde as pessoas têm que necessariamente caminhar para conseguir entrar no parque. E aí, né, mais distante, 6 quilômetros distantes, depois na Ponte Laguna, tem esse segundo acesso, que a gente também traz aqui para ilustrar, né, um acesso mais alto, com uma estrutura bastante diferente, já em rampa, e a gente também trouxe algumas fotos ilustrativas desse caminho primeiro para o acesso, que foi essa primeira visão, primeiro, né, sem ainda trazer os resultados, colocando a metodologia. E fazendo uma comparação, né, de estrutura mesmo, o que a gente percebe é, por exemplo, na Ponte Cidade Jardim, uma predominância do uso do espaço para veículos motorizados, né? Então, aí 30 metros da rua só para veículos motorizados, enquanto sobra um espaço muito pequeno para se deslocar a pé e de bicicleta, ainda compartilhado nesse espaço, porque é uma via que não tem ciclovia. E, além disso, uma via muito rápida, de 50 km por hora, que é uma velocidade muito rápida para uma entrada de um parque. E a Ponte Laguna, né, em comparação, já tem uma distribuição viária um pouco melhor, então um espaço para os veículos motorizados de 12 metros, já tem uma ciclovia que fica segregada e junto à parte do deslocamento a pé, né, das calçadas, e uma largura maior para se caminhar, 2 metros, isso para ter uma ideia em comparação entre os acessos. E o que a gente foi estudar temos esses 2 acessos, então, mas como que as pessoas conseguem chegar ainda de outros lugares da cidade, nesses acessos para ir, então, desfrutar do parque, tendo como referência os pontos de transporte público mais próximos, que desde esse ponto, né, de transporte público, pessoas poderiam vir de regiões diferentes da cidade e também coincidem com um trecho do trajeto a pé, caso sejam pessoas que morem mais próximo e que possam fazer todo o trajeto caminhando. E foi justamente tomando, né, esses caminhos como ponto de partida que a gente vai avaliar a condição de alguém que vai acessar o parque, o quão convidativo ou não é esse trajeto e esse acesso. E aí também só fazendo uma comparação desses dados, né, com cada uma das pontes, com cada um dos acessos existentes, o que a gente consegue perceber também é que na Ponte Cidade Jardim tem uma conectividade com transportes muito maior, porque tem mais pontos de ônibus, mas também tem um acesso por trem, né, que é um transporte de massa e mais rápido, então isso acelera né, aproxima mais pessoas do parque. E também tem ponto de bicicleta compartilhado, que faz que a sua conectividade seja melhor. Mas, por outro lado, né, a gente, quando pensa na Ponte Laguna, como foi mostrado antes, tem condições melhores, apesar da conectividade ser menor e a distância a pé de bicicleta ser maior. Então, parecer que é menos acessível pelas condições de conectividade, mas com uma infraestrutura mais adequada. Bom, e aí com isso, partindo para as 2 metodologias que a gente usou para analisar, né, esses trajetos, como a Lê explicou, a gente fez 2 análises. Uma análise dos trajetos a pé entre os pontos de transporte público mais próximos em cada margem,
para a entrada do parque, e também uma metodologia para analisar as estruturas de acesso em si, né? A entrada de cada parque. Ou de cada parque não, a entrada por cada ponte. Então, focando primeiro na análise dos trajetos a pé, só lembrando que o que a gente vai mostrar aqui é um recorte de toda a pesquisa, a gente não vai entrar no detalhe de cada trajeto, de cada trecho, a gente quer trazer uma amostra do que foi feito para que vocês entendam o processo, né, dessa análise e como ela chega nas recomendações. Então, a metodologia é uma metodologia que possui 6 camadas de avaliação, que são essas camadas que vocês estão vendo, para a gente avaliar a caminhabilidade. A gente olha para a possibilidade de poder caminhar, então, as condições básicas de infraestrutura, de segurança, de priorização do caminhar, poder chegar e sair, ou seja, o quanto de informação você tem para orientar essa caminhada, o convite para você pedalar, o acesso, conexão com transportes públicos, poder ver e ser vista, ou seja, uma questão mesmo de como a transparência dessas fachadas, se você tem visão de toda a rua, se existem muitos obstáculos visuais ou não, se é uma área com muitas atividades, poder estar, que é muito uma questão de conforto, né, de você ter a oportunidade de sentar, de se proteger da chuva, do sol, iluminação, o poder pertencer, que aí a gente entra numa questão muito de representatividade, de avaliar como as informações desse local, se elas trazem violências simbólicas de gênero, de cor e raça, como se comunica a prioridade de quem está caminhando, e também o poder sentir e interagir, que é essa questão da zeladoria do espaço, sons e ruídos, a diversidade das pessoas. Então, são 6 camadas, com 22 subitens, e a gente analisa cada um deles por meio de 4 critérios de avaliação, sendo 4 um ambiente que vai colaborar muito com a caminhabilidade, e o 1 ele traz barreiras, ele representa uma baixa caminhabilidade e limita a mobilidade das pessoas, principalmente meninas e mulheres negras. E aí, com isso, a gente avaliou 4 trajetos, né, 2 em cada ponte, margem leste e margem oeste, e esses trajetos foram divididos em 3 trechos, que foi assim que a gente deu as notas para avaliar, para fazer o estudo de cada trajeto. Então, a gente vai trazer aqui, essas somos nós fazendo as avaliações em campo, a avaliação geral desses trajetos, a gente pode ver que todos os trajetos tiveram notas que indicam, que comprometem a caminhabilidade de alguma forma, né? Que são as notas que estão ali na margem de 2, mais ou menos. E a nota mais baixa foi do trajeto 2, que é o trajeto oeste da Ponte Cidade Jardim. E a gente vai dar uma olhadinha mais ou menos o que isso indica também em termos das camadas que receberam as avaliações mais baixas. A gente pode ver também aqui a nota por camada, contando todos os trajetos, e aqui é interessante a gente reparar que praticamente todos eles, com exceção do poder caminhar, têm notas abaixo de 2, né? Então, são todas questões que precisam de atenção de alguma forma e de se pensar soluções que melhorem essas condições. Então, as notas mais baixas que a gente tem são as das camadas de poder estar, né, a parte do conforto, de iluminação, e também do poder chegar e sair. Tanto por uma questão, como a Letícia explicou, de haver essa diferença da conectividade com os modos de transporte público, ou de bicicleta, rede cicloviária, quanto por uma questão mesmo de informação, de você saber por onde você deve ir, como que você chega na entrada dos parques, né? E aí, o trajeto da Ponte Cidade Leste, da Ponte Cidade Jardim, nós fizemos uma caminhada da estação de trem Cidade Jardim até a entrada do parque pela Ponte Cidade Jardim. É uma caminhada que passa por uma passarela, e também pela lateral do Parque do Povo, até a gente chegar na ponte, que é essa imagem número 3, que vocês podem ver. E aí, para a gente entender, tipo, em termos gerais, como foi a análise desse trajeto em camadas,
a gente tem notas praticamente todas abaixo de 2, e as camadas que precisam de mais atenção, novamente, são as camadas de poder chegar e sair e a camada de poder estar, mas a gente chama a atenção assim, para como tem, na verdade, um equilíbrio de todas essas, da avaliação de todas as camadas, né, ao longo do trajeto. E aqui para a gente entender qual dos trechos desse trajeto, qual foi a nota dos trechos de cada trecho do trajeto, e que a nota mais baixa é a nota da ponte, do trajeto da ponte mesmo, e muito por essa questão dessa distribuição desse espaço, como a Letícia falou no começo, e do que isso gera em termos de caminhabilidade, né? A condição daquele espaço interfere nessa avaliação de todas as camadas. E aí, a partir daí, a gente faz essa análise por trecho, por camada, para a gente ter para a gente conseguir visualizar, e isso é muito importante para a maneira como a gente vai pensar nas recomendações, que são soluções que combinam essas camadas, mas indica muito para a gente por que a gente deve olhar. Então, aqui, o poder caminhar requer mais atenção, né? A gente vê no trecho 3, o poder chegar e sair, poder estar, poder sentir e interagir. Então, com isso, a gente vai avaliando todos os aspectos de caminhabilidade de cada trecho. E aí, também, para vocês entenderem, a gente, pegando o trecho 3 especificamente, que a gente vai trazer algumas das recomendações que foram pensadas para ele também, a gente vê como essas notas, assim como a gente, no slide anterior, né, a gente podia ver todas essas notas vermelhas, e aqui a gente entendendo por que essas notas, né? É uma questão de uma área de caminhar sem muitas oportunidades de parada, não existem bancos no trajeto, são áreas muito estreitas, com pouca vegetação, tem muitas travessias, mas sem uma estrutura que apresente uma segurança viária para as pessoas, os tempos de espera também para atravessar, área sem sombreamento, velocidade alta na ponte, e o espaço muito reduzido para caminhar. E aqui um panorama geral dessas camadas, da análise de todas essas camadas, que é a gente entender, né, que tudo que está mais para o centro desse gráfico são os índices que requerem mais atenção, e esse gráfico é interessante para a gente entender como todas os subitens de cada camada se relacionam de certa forma, né? Então, aqui a gente pode ver que tem um item muito bom, que é a questão de visão de toda a rua, porque é justamente esse espaço que ele é muito aberto, mas isso combinado, quando você olha para todos os outros subitens, você compreende que talvez essa qualidade, ela, na verdade, esteja interferindo para que os outros itens também tenham uma nota um pouco menor. Então, é como que a gente analisa também isso como um sistema, né? E agora a Letícia vai falar sobre o trecho da Ponte Lagoa, nos trajetos. A gente escolheu trazer, né, 2 trajetos, um de cada ponte, só para mostrar a diferença dos contextos, né? Como a Luísa já explicou, não trazer tudo. Então, agora eu vou só mostrar também, nessa mesma sequência, que a gente apresentou ali o trajeto 1, né? Margem leste de acesso à ponte Cidade Jardim, agora a mesma margem, mas de acesso à ponte Laguna. Então, aqui tem algumas fotos ilustrativas de cada um do trecho, só para ter uma visão de onde a gente percorreu para avaliar. E, de novo, a gente vem, né, primeiro com esse gráfico que a gente tem todas as camadas de análise, e aqui a gente já bate o olho e já vê que tem um contexto bem diferente, né? O poder caminhar já tem uma nota muito mais elevada, então não é um problema aqui, não seria a primeira coisa a se olhar, enquanto serve como exemplo para outra ponte, né? Então, isso que é muito legal de avaliar 2 lugares em comparação, porque um sempre alimenta e inspira a melhora do outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente repete aí uma nota muito baixa de poder chegar e sair, o que é um problema muito grave, porque é justamente, né, a conexão com outros transportes, a orientação, que pode fazer com que as pessoas comecem a frequentar esse parque ou não. Se tiver todas as outras condições, mas isso estiver muito ruim, a gente continua, né, não tendo uma acessibilidade, uma conexão com o parque. E, de novo, uma questão da representatividade,
que também precisa ser bastante trabalhada em todos os trajetos, em todos os trechos. E aí, de novo, tendo essa visão por trechos dentro do trajeto, né? A gente sempre dividiu em 3, porque são 3 momentos e de contextos urbanos bastante diferentes enquanto se caminha, né? Contexto urbano na escala 1 para 1. E aí, quando a gente observa também, esse é o primeiro, né, aqui trajeto que a gente tem uma pontuação verde, que significa uma pontuação positiva, né, uma avaliação positiva desse trecho, que é justamente um trecho que passa por uma praça, né, que vai ter vários dos atributos que a gente normalmente avalia, como espaços para sentar, presença de natureza, área, né, de convivência, e isso realmente gera uma condição de caminhar, de segurança muito mais agradável. Mas quando a gente chega na parte da ponte, de novo, uma nota vermelha, e eu acho que é importante ressaltar que se os trechos de ponte são muito ruins, né, o acesso passa a ser uma barreira, passa a ser inexistente, porque qualquer pessoa, mesmo que chegue de carro, vai ter que caminhar pela ponte para acessar o parque. Então, esses têm que ser o maior momento de atenção para uma primeira atratividade de se chegar nesse espaço público. E aí, novamente, a gente tem essa análise, né, que é por trechos e camadas, em que a gente consegue ter essa visão das cores mesmo, que nos chama a atenção para algumas questões. Então, de novo, poder chegar e sair aí com as cores vermelhas mais fortes, então um ponto de atenção muito forte, enquanto poder caminhar não seria uma grande questão nesse trajeto, e também não se daria uma prioridade para o trecho justamente que está na praça, e sim para os outros trechos, para ter essa continuidade, né, da mobilidade do deslocamento a pé com qualidade. E aí, de novo, a gente só traz as notas por cada camada, e específico do trecho 3, que é o trecho de ponte. Então, de novo, só para a gente ter essa visão, em que na foto a gente traz alguns desses elementos. Então, como a Luísa havia pontuado, apesar da gente ter esse espaço que tem grande transparência, visibilidade, isso também gera um ambiente muito árido, que não tem sombra, não tem conforto, e não tem nenhuma arte, nenhum nome, nenhuma sinalização, nenhuma representatividade. E isso vai fazendo com que, principalmente, como a gente pode ver aqui, né, poder pertencer, poder estar e poder chegar e sair tenham uma nota baixa e sejam os principais pontos de atenção para a gente criar recomendações e soluções. E aí, de novo, aí esse gráfico aranha, né, do contexto geral, em que, de novo, a gente já vê um desenho bem diferente do outro, muitos outros pontos mais longe, né, do centro e mais verdes. Então, de novo, espaço para caminhar, condição do piso, condição de atravessar, com notas bastante positivas, avaliações positivas, enquanto a orientação do caminhar, acesso ao transporte público, violência, né, simbólica de cor e raça e de gênero, e prioridade a pé, indo aí bem para o centro do círculo, assim como atividades, proteção de chuva e sol e refúgio. Mas, enfim, aí a gente consegue ter essa leitura geral para ir co-criando soluções. E aí, a outra metodologia que a gente aplicou foi uma metodologia para analisar mesmo as estruturas de acesso, né? Então, a estrutura da rampa de acesso da Ponte Laguna e a estrutura de escada atual temporária da Cidade Jardim. E para avaliar isso, nós passamos por 6 camadas, a qualidade e manutenção dessa estrutura, a acessibilidade dela, a velocidade da rua no acesso, porque é aquilo que a Letícia estava explicando no começo, né? Por serem uma rua em que você está acessando um parque, que você vai ter muita gente acessando a pé, de bicicleta, ela requer uma velocidade menor para que haja mais segurança para as pessoas. A questão da visibilidade, do refúgio de chuva e sol, e a sinalização e orientação de acesso. E aqui, no caso, a gente avalia com uma pontuação de 3 notas, também da mesma forma, né? O 3 sendo aquela que possui elementos que impactam positivamente a caminhabilidade, e o 1, elementos que impactam de forma negativa, né? E aí, só para a gente ver esse comparativo entre as duas pontes, a Ponte Cidade Jardim, ela tem uma nota vermelha, com muitos elementos que
não contribuem para que esse acesso seja mais caminhável, acessível, né, democrático, digamos. E a Ponte Laguna, com uma nota já intermediária, e é bom a gente olhar para as camadas, né, e para justamente conseguir entender o que isso aponta, né. Então, por exemplo, a Ponte Cidade Jardim, ela tem muito essa questão da infraestrutura, que ainda é uma infraestrutura temporária, é uma escada, né, ela dificulta a acessibilidade, a distribuição da rua e a velocidade também tem um impacto muito negativo, e também é um espaço muito árido, né, é um acesso que não tem nem na ponte, na própria estrutura em si, nenhum tipo de refúgio de sol e chuva. E já a Ponte Laguna é uma rampa, então é super acessível, a própria rampa já gera esse sombreamento, né, esse refúgio da chuva, tem mais uma questão de visibilidade, que é um pouco menor do que o da Ponte Cidade Jardim, mas em linhas gerais, digamos que é isso. Aí, para a gente olhar, eu já expliquei mais ou menos essas condições, né, mas a falta de acessibilidade, falta de informação também, de visibilidade, e até uma questão de zeladoria também do espaço, e a rampa de acesso da Ponte Laguna, que já traz, né, todo esse sombreamento, e também uma questão mesmo de ser um ponto em que você consegue ter uma visão do parque, né, saber aonde você tá, para onde você está indo, e etc. Bom, e aí só para indo já para as soluções, né, para as recomendações que a gente veio, que vão fechar um pouco esse ciclo do que a gente encontrou de pontos negativos a melhorarem ainda no espaço, além da nossa análise, como a gente teve bastante tempo analisando, e nesse tempo a gente, inclusive, criou uma frente de eventos, de atração de novas pessoas para esse espaço, a gente pôde também captar opinião e percepção de outras pessoas com relação à sua primeira experiência acessando ao parque. E isso foi bem interessante para a gente, né? Na verdade, essas pessoas só acessaram pela Ponte Laguna, mas a gente ter esses retornos, né? De achar uma das pontes mais agradáveis que já teve em São Paulo para pedestres, o que diz muito sobre as outras pontes serem muito ruins também na cidade. Falar sobre a própria estrutura, né? Se precisava de mais manutenção, se sentiram seguras ou não, isso também vai ajudando e colaborando com as nossas análises. Então, acho que a gente pode passar rapidinho por aí, e tem a ver também com as pessoas terem percebido a dificuldade, né, entre os acessos existentes e também de entender onde se acessa, senão muitas pessoas falando como se não tivessem em grupo, não saber como fazer esse trajeto, então ter mais proximidade com outros transportes. E, enfim, também colaboraram com essa questão, né, da informação. Podemos seguir. E além, né, de pessoas, a gente também fez um pouco um mapeamento do que estava saindo na mídia, porque como o parque também começou a ganhar muito espaço na mídia, né, a se anunciar como um espaço novo da cidade se construindo, sendo ressignificado, né, porque o espaço não era novo, enfim, mas tem uma nova significância. Também lendo matérias que iam corroborando com essa opinião da dificuldade de acesso, ou de quando tem mais acessibilidade, menos nos lugares, o que também vai criando aí uma opinião pública que colabora para que isso seja mudado o mais rápido, para ser mais democrático. E aí, nas recomendações, só para dizer que a gente fez recomendações de soluções de trajeto, né? Então, daquelas análises que vocês viram pelos lugares que a gente percorreu a pé, com a nossa metodologia, para os acessos mesmo existentes, né, as estruturas de acesso, e, por fim, para ampliação de possibilidades de acesso, que está valendo o uso dessa metodologia, mas essa visão mais macro da dificuldade de permeabilidade. E aí, passando bem rápido, algumas visualizações de algumas soluções, por exemplo, ampliação de calçada, criação de ciclovias no acesso ao parque, ampliando, né, e redistribuindo o espaço da rua. A gente também traz muitas soluções vinculadas à informação, para as pessoas saberem que existe um parque ali, que horário ele funciona, o quão próximo está do que, né? E essa informação, tanto no parque quanto no trajeto de acesso.
uma questão muito forte, que eu acho que qualquer pessoa que vê essas fotos deve se questionar, pensar nisso, que é o sombreamento, né? São ambientes, assim, muito desprotegidos, muito áridos, então também como criar soluções de sombreamento em pontes, nesse tipo de estrutura. E aí, entrando com outras questões de convidar, né, públicos mais diversos, um parque sendo efetivamente um lugar de encontro entre gerações e de crianças, que esse caminho também já seja uma oportunidade de criar uma rota mais lúdica, mais convidativa, mais estimulante, principalmente num foco para crianças também. E aí também questões de orientação, né, durante o trajeto, sobre como, para você saber como chegar até os acessos. Essas imagens são do trajeto da Ponte Laguna. E entendendo que são orientações que estejam distribuídas ao longo do trajeto inteiro, né? Questões de sombreamento também usando vegetação e não somente outras estruturas construídas. Também pensando em oportunidades de sentar na ponte, pensar nessa possibilidade da ponte mesmo como um local de estar e não só de passagem, né? E a gente vai sempre trazendo inspirações dentro de cada uma dessas soluções. O uso também, ambos os trajetos têm muros que podem ser aproveitados para trazer informação, para trazer questões mesmo culturais das comunidades, né? Trazer representação de mulheres, enfim, essa parte de representatividade mesmo. Também uma comunicação anti-assédio e antirracismo, que aí são espaços que são muito neutros, eles não têm essa manifestação, então isso, né, a percepção que isso traz para a gente. E a redução das velocidades máximas, né, e que é uma solução que ela se expande para além também do acesso em si, mas olhando muito para esse contexto, né, porque é o contexto de uma marginal, que tem uma velocidade muito elevada, e do quanto isso impacta também esse acesso das pessoas a pé e de bicicleta. Pensar também na questão da ampliação das entradas do parque, que atualmente, né, não, como a gente falou, são muito, muito reduzidas, principalmente no caso da Ponte Cidade Jardim. Então, como que pode acontecer essa ampliação? E o que acontece também nos baixios, né, das pontes, que são pontos de muita atenção, são um grande potencial, mas também e questões muito de intervenções mais lúdicas, artísticas, olhar muito para questões de iluminação, de ter bancos nesses acessos, ou seja, que eles também sejam um ponto de estar e não só um ponto de passagem, né? É um ponto agregador. E se ela quiser continuar. E para além, né, como eu tinha falado, além das soluções no que já existe, né, a gente transpassar um pouco para o que precisa passar a existir, né, o que precisa ser melhorado para essa permeabilidade. Então, a gente identificou que tem uma das pontes já principais nesse trajeto que já tem, né, calçada, enfim, já está num ponto muito importante, tanto de conexão com as comunidades do entorno, como do parque, que é a Ponte Morumbi, que tem uma urgência de implantar um acesso ali, então também isso como uma recomendação. E existem outros 2 acessos existentes, do ponto de vista de que tem entradas para o parque, né, que é a Ponte João Dias e o Pomar Urbano, mas a gente não considerou nessa análise, porque apesar de eles estarem abertos para a rua, que as pessoas conseguem entrar caminhando, eles não têm nenhum trajeto seguro para chegar nesse lugar onde entra. Então, também isso é uma questão a ser trabalhada. Então, aqui algumas visões, né, do que é a Ponte Morumbi, para entender como esse acesso já está quase pronto ali, porque é uma área que já tem uma topografia que já dá quase na ponte, então é assim, uma coisa muito natural poder entrar por ali para o parque e começar a usufruir dessa área. E aquilo que eu trouxe, né, dos 2 acessos que já existem, porém não tem como acessar, porque essas rotas de chegada, esses trajetos de caminhada não são inexistentes ou com poucas estruturas, né, que não tem uma continuidade, não tem uma linearidade, muito ruins ainda. Então, são acessos que não
garantem acesso nenhum atualmente, a não ser que você chegue de carro exatamente na porta desse lugar, e que é totalmente inacessível e não democrático pensar no acesso dessa forma. E aí a gente, dentro dessas soluções, se esses 3, né, pontos que estão fáceis de produzir acessos já fossem rapidamente trabalhados, a gente já aumentaria essa permeabilidade. Então, por exemplo, entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Morumbi, por exemplo, são 3,6 quilômetros, o que diminui bastante o de 6 quilômetros, né, para percorrer entre uma entrada e outra. A mesma questão entre Ponte do Morumbi e Ponte Laguna, e os outros trechos também, aumentando muito a capacidade de receber públicos diversos no parque. E aí a gente vai falar bem breve aqui de outra frente nossa de estudo, que foi a perspectiva sensível a gênero e diversidade dentro da área do parque, que a gente também foi estudando em paralelo, que segue um cronograma um pouco parecido com o outro estudo, porque o momento de contexto, elaboração de metodologia, análise de campo, foi mais ou menos o mesmo, um pouco mais estendido aí, porque é uma análise muito, muito extensa, né? Enquanto nesse a gente percorre trechos que são de 10, 15 minutos de caminhada. Essa análise do parque a gente percorreu 8,2 quilômetros, analisando a cada 100 metros lineares. Então, é um estudo muito denso, né, do que se apresenta. E essa é uma metodologia baseada em outras metodologias que a gente já aplica no Sampapé, e a gente analisou 5 camadas: visibilidade, a relação com a ciclovia em cada trecho, possibilidades de saída, né, do parque, tem essa relação com os acessos, o cuidado com a paisagem e refúgios de chuva e sol. Então, a gente fez essa análise nesses 82 trechos, com 3 critérios de avaliação em cada. E aí a gente chegou em 10 trechos. Aqui vocês podem ver tipo, as notas de todos esses 82 trechos, mas a gente vai focar primeiramente nos 10 trechos que tem as notas mais vermelhas, né, as notas mais negativas, que são as notas até 1,5, que são aqueles trechos que prejudicam mais a sensação de segurança e acolhimento e conforto das mulheres no espaço. E aí, só para ter uma amostra do que foi observado, né, em termos de zeladoria, a gente tem essa metodologia de ilustrar em fotos os pontos mais positivos e mais negativos para terem atenção. Então, a proximidade com a ciclovia, a questão da sombra, essa proximidade com a marginal em alguns trechos, que traz muito essa questão do ruído e do quanto isso é muito comprometedor para a percepção de segurança de gênero também. Questões de visibilidade parcial, tanto por infraestruturas que estão construídas ali, que impedem a visibilidade em alguns trechos, quanto também pela vegetação, algumas vezes. Então, só para ressaltar também que não quer dizer, por exemplo, que para que isso seja atendido, a gente tem que eliminar essas coisas, mas como é que a gente traz elementos que contribuem para que essas sensações sejam positivas, né, e não sensações negativas. E aí, só para a gente entender em termos de camada, né, como que ficou essa avaliação geral, e que a camada que tem a nota mais baixa é justamente a camada de possibilidade de saída, porque tem toda essa relação com o que a gente estava avaliando dos acessos, de você entrar no parque e demorar muito para conseguir sair dele. Então, de certa forma, você está isolado, mesmo que seja esse espaço tão extenso e tão grande, né? Então, do quanto isso também interfere nessa percepção de segurança. E a questão do refúgio de sol e chuva, que ainda está, né, o processo de construção do parque está em andamento, enfim, isso tem mudado também bastante, mas é um ponto bem para se prestar atenção. E aí, por fim, uma frente que já tem como objetivo atrair as pessoas, né, ao parque e ativar um pouco esse parque, justamente para ir criando essa nova cultura de entender aquele espaço como um parque, de se aproximando do rio, né, porque acho que vale a pena ressaltar de novo que veio desde lá do início do histórico, né, a gente está saindo de um histórico do rio como algo só utilitário, produtivo, e onde desaguava, né, todo o esgoto da cidade. Historicamente, inclusive, as pessoas tinham uma relação muito ruim pelo cheiro do rio, e conseguir aproximar essas pessoas desse espaço com uma visão completamente diferente, entendendo que é um rio, né, que não é um esgoto a céu aberto, ressignificar essa visão, que é uma área de mata nativa,
com várias espécies. Então, para começar esse processo, né, de reaproximação, para além de outros eventos que estão acontecendo de outras frentes, né, que não do laboratório, a gente entendeu que a gente, como laboratório, queria promover uma aproximação em que as pessoas tivessem essa visão de valorização ambiental, né, de aproximação e um contato muito próximo com o espaço. E aí a gente tem uma parceria muito legal com o Instituto Trilhas, que é quem fez todo o estudo desse espaço e montou uma trilha, um passeio a pé de observação das margens, em que são destacadas questões de flora e fauna. Então, sobre espécies, né? Muita gente, enfim, nos trajetos come até frutas que encontra ali no caminho, então é uma relação realmente muito próxima com o espaço. E também observa os animais que tendo um destaque para as capivaras, que todo mundo que vai quer ir no rio, quer ver as capivaras, o que é super interessante, de aproximando também as pessoas com isso, né? E as trilhas foram ganhando muito destaque, enfim, na mídia, e sempre com essa visão, né, de reaproximar, de ser uma trilha ecológica, de respeito ao meio ambiente, que é uma visão que é muito importante para a gente ir construindo, né, e ampliando para a cidade essa relação com os parques, né? Os parques como lugar de respeito e integração com a natureza, e da gente pensando o quanto isso tem efeito para, enfim, mudanças climáticas, para várias outras questões. E aí, justamente, aqueles resultados, comentários que a gente trouxe ali dos acessos, né, da impressão das pessoas, vieram dessas pessoas que estavam frequentando, estão frequentando as trilhas, que aproveito para comentar que ainda estão acontecendo 2 vezes ao mês. Então, terão 2 trilhas agora em novembro, 2 trilhas em dezembro, para quem for de São Paulo e tiver a oportunidade de ir conhecer esse espaço, pode ir por conta, mas, enfim, também pode participar da trilha. E a gente, enfim, avaliou que tem um resultado muito positivo essas trilhas, também porque está sempre esgotada, né? Está sempre saindo nas mídias, enfim, é muito legal ver esse movimento das pessoas valorizando essa relação com o parque. E uma das coisas que a gente conseguiu captar por meio desse formulário, que essas pessoas que vão respondem, que é muito interessante também, é a questão de se as pessoas já conheciam ou já frequentavam, já tinham ido alguma vez nesse espaço, e a maior parte das pessoas não conheciam e nem nunca tinha frequentado. Então, a gente entende também a importância de fazer essas ativações para realmente fazer as pessoas conhecerem uma primeira vez. E a maior parte das pessoas também indicaram que, depois dessa experiência, gostaria de retornar a esse espaço somente acompanhada, também não voltaria, né, sozinha, mas assim, quer levar outras pessoas para conhecer esse espaço, e isso é algo muito positivo dessa experiência de convidar as pessoas a se aproximarem. E com isso, agora a gente já apresentando tudo que a gente foi promovendo e estudando nesse último 1 ano e meio aí de laboratório, a gente passa a palavra agora de novo para a Bibiana, que vai finalizar aqui para a gente falar sobre desdobramentos. Oi, gente, voltando aqui, queria dar parabéns a todo o trabalho apresentado. É muito bom a gente ver como esses desdobramentos foram acontecendo, foram muitos meses de muito trabalho, muitas mãos envolvidas. A gente aqui, na verdade, poucas mãos para tanto trabalho. Mas, enfim, eu não estou conseguindo compartilhar a apresentação 3, eu pedi uma ajuda. Deu certo. Bom, mas não sou eu que estou mudando, é você, Lô. Sou eu, estou passando Perfeito. Aqui. Bom, então é isso, esse trabalho, só para dar uma recapitulada, esse trabalho de muitas mãos, mas que para o tamanho da vontade nossa de atuar e do tamanho que é a importância que é esse espaço para a sociedade, para a cidade, nos leva a algumas conclusões. Então, dando aqui uma recapitulada até com algumas coisas que a Bru nos trouxe também na parte das comunidades lindeiras. Então, olhando agora de fora para dentro do rio, para as margens, a gente entende que é interessante ter algumas ações que podem ser realizadas, ou algumas que a gente já começou, mas que nos levam sempre para esses eixos aqui principais, né? Esse olhar de consultoria para projetos e ações
no parque. O que isso quer dizer? A gente entende que esses estudos que já estão acontecendo, né, em muitas camadas, né, a gente trouxe aqui um recorte muito direcionado para esse uso do espaço público, mas existe outros grupos que estão fazendo outras atuações, então a gente vê a importância de trazer isso mais para essa visibilidade, de mostrar as ações, os envolvidos na construção do parque, justamente para ter um olhar cada vez mais democrático, né? Então, todo esse conteúdo, por exemplo, que a gente apresentou, ele se tornou relatórios que foram entregues para o governo do estado de São Paulo, então tem essa atuação e essa vontade de advocacy também nossa. Tem esse potencial de trilhas educativas, então é isso, a gente foi um pouco que a Lei e a Lô nos trouxeram, né, do Instituto Trilhas, mas a gente entende que ter esses grupos por perto, né, nessas trilhas educativas, elas também podem acontecer para fora das margens do rio também, e a gente ter cada vez mais esses outros grupos e empresas envolvidas com o projeto do parque, que cria uma diversidade, né, de conhecimentos e trocas que são importantes nesse olhar de cidadania e estímulo à diversidade que tem, não só a área do parque, mas as margens lindeiras para contar essas histórias. Esses materiais informativos, então um esforço muito grande que a gente tem tido junto com o Puga é entender como a gente pode mostrar cada vez mais, não só o trabalho do Lab em si, mas como as pessoas podem chegar, né, trazendo um pouco os resultados do que as meninas aqui apresentaram agora, a Lô e a Lê, né, de como pode chegar com mais facilidade no parque também. A integração de projetos e pessoas é uma coisa muito importante, levando em consideração que essa conexão de ações sociais que já acontecem muitas vezes nas comunidades lindeiras, né, que a Bru trouxe muito, essa diversidade, elas podem acontecer dentro desse espaço do parque, né, assim como aumentar a integração das comunidades do entorno com esse espaço público tão diverso, é uma oportunidade da gente mostrar para toda a sociedade, né, para todos os cidadãos, que existem todas essas potências dentro das favelas, né? Assim como ações dentro da própria favela, né? Em que é o que a gente pode trabalhar. Pode passar, Lu. Então, levando em consideração, né, que esse espaço do parque, ele tem esse potencial de ser um espaço de trocas, né? Então, essas trocas, a gente entendendo que ele pode ter ali um ponto fixo em que se torna parte da sede do Lab, a gente já tem discutido isso, assim como pesquisas de faculdades, ou os próprios grupos das comunidades lindeiras podem usar ali justamente para criar cada vez mais integração nesse lugar cultural e de diversidade de ações que têm esse potencial, e assim como ações e intervenções, né? Então, indo de dentro para fora do rio, a gente entende que tem esse potencial de ações mais ativas no território como um todo, né? Nas margens do rio, assim como nas comunidades. E é um esforço muito grande que a gente tem tido, é um pouco do que a Bru trouxe nos próximos passos, que nós no Metrópole temos tido nesse olhar das comunidades lindeiras, entendendo como a gente pode dar essa sequência de ações participativas para entender o que fazer dentro dessas intervenções nas comunidades. Então, a gente entende que há muitos desafios, mas há muitos potenciais que a gente pode atuar de uma maneira conjunta, até entendendo como trazer para perto, né, essas comunidades e elas se sentirem pertencentes a esse parque que está sendo colocado ali tão perto delas, né? E aí, nisso, queria chamar a Lô e a Lê, que vão trazer também aqui mais uma nova perspectiva, né? Só para explicar alguns projetos, né, que a gente já está conseguindo dar andamento, desdobramento, para mostrar que, a partir desses estudos, né, como isso vai se desdobrando nos próximos anos, deve se desdobrar nos próximos anos em ações, a gente já está tendo oportunidade de dobrar em algumas. Então, essa imagem aqui ilustrativa da questão de sinalização na entrada dos parques, a gente está em processo de construção de um mapa do entorno,
em que, a princípio, ainda não acompanha, né, todo o trajeto, mas todas as pessoas que estiverem dentro do parque ou passarem pela ponte terem essa informação e essa relação do que está próximo, em 30 minutos de caminhada, como isso está inserido no contexto da cidade, que se conecta a vários outros parques e áreas verdes da cidade, então também entendendo o parque como um eixo de conexão, né, entre essas áreas, e que a gente entendeu a partir dos nossos estudos que isso era uma das urgências, então por isso que a gente consegue se desdobrar nisso e executar nesse momento. E acho que a Lu segue aí para explicar o próximo. E o outro projeto também, a outra projeto, ação que já está em andamento, é o projeto Caminhando Juntas, que o Sampapé conseguiu captar o edital do Fundo Casa, que é o Mulheres Liderando a Ação Climática, e a gente está realizando, começamos agora, também com participação do Metrópole, a engajar mulheres da Penha, do Real Parque do Jardim Panorama, que, se vocês recordarem, quando o Douglas falou lá no começo, são as comunidades que estão mais próximas geograficamente, mas que têm muitos desafios para conseguir acessar ao parque, tem que fazer deslocamentos muito grandes, ou acessar sob condições de insegurança, assim, viária, né? Então, a gente está realizando esse projeto, que é um projeto de análise desses trajetos da comunidade, de cada uma das comunidades até a entrada mais próxima, e a gente vai estar realizando encontros com essas mulheres, são 30 mulheres da Penha e 30 mulheres do Real Parque Jardim Panorama, para a gente ter oficinas de cocriação de soluções para esses trajetos, para serem apresentadas para os gestores do parque e para o poder público, para que a gente possa pedir essas melhorias para que esses acessos sejam mais viáveis, né, acessíveis para essas mulheres e para as comunidades como um todo. E é isso, é um projeto focado também na percepção das mulheres quanto a esses trajetos. É um projeto que já está em andamento e a gente agora, no mês de novembro, vai estar realizando as oficinas, e ele vai ter continuidade ainda um pouco no ano que vem, também entrando nessa fase um pouco de advocacy. E só para complementar, né, a gente vai entendendo que esses projetos, acho que esse principalmente, são a conjunção dos resultados de todos os estudos, né? Foi pelo estudo de comunidades que a gente entende que comunidades estão mais próximas, mas que têm uma baixa acessibilidade, pelo estudo de acessos, que a gente entende que as condições ainda são um pouco convidativas, principalmente nas proximidades mesmo, e como falta essa permeabilidade, e agrega a perspectiva de gênero, que a gente não tinha olhado para fora ainda do parque, só para dentro, mas também entendendo que se não tem segurança, né, condições antes, não adianta também só o parque estar com essa visão. Então, a gente consegue transpor tudo isso, e são esses tipos de desdobramento que são importantes para a gente ter daqui para frente, e que eu queria só destacar que também são feitos com outros parceiros, né, outras parcerias. Então, entender que o laboratório tem essa abertura de ter outros apoios, outras parcerias para conseguir desenvolver as soluções, que não é uma estrutura fechada com o consórcio, com a Fará, para conseguir desenvolver as coisas, mas que qualquer, né, outro grupo que puder, enfim, apoiar ações, tiver uma relação também com essa área, pode ir contribuindo para essa melhora. Inclusive, até aproveitando para já ir para os encerramentos e agradecer a participação de todo mundo aqui com a gente também já passou um pouquinho aqui do tempo, mas reforçando isso que a Lê acabou de falar, desses possíveis parceiros, a gente também está num esforço muito grande de deixar todo esse material disponível, né, porque os relatórios que foram preparados até então, eles estão bem técnicos, e a gente tem um objetivo de que esses conteúdos sejam realmente muito acessíveis, que toda a população consiga estudá-lo, entendê-lo, e se interessar de fato, né, que saia de uma linguagem acadêmica e possa ir para uma linguagem popular, e de fato ser um conteúdo democrático, que é o que a gente está tendo de grande esforço, e parte desse conteúdo ser democrático é justamente a gente conseguir atingir esses grupos fora da nossa bolha, né? Vamos ser sinceras aqui, a gente, querendo ou não, falando desse tema, tendo essa atuação, estamos numa grande bolha de pessoas que são apaixonadas pela cidade, mas a gente quer atrair outras pessoas, entendendo
que se a gente não tiver essa diversidade, a gente não chega nessas pessoas que são das favelas, que têm uma economia criativa muito grande e que a gente quer que elas estejam por perto. Então, aqui estão os nossos contatos. Eu acho que a tela, na verdade, já saiu, mas, enfim, aqui na parte de baixo da bio, a gente tem o site do Lab, nas redes sociais, a gente também se encontram facilmente. Então, se tiver alguém das comunidades lindeiras que nos acompanhou aqui na discussão, a gente gostaria de pedir que nos escrevam, que entrem em contato, colocaram aqui de volta, que entrem em contato com a gente, porque é muito importante termos esses grupos mapeados e por perto, porque em algum momento a gente tem essa expectativa de que essas conexões, esses laços se concluam, né? Eles aconteçam e eles se permeiam, porque a gente entende que essa nossa atuação é mais uma semente dentro de todos os trabalhos que já acontecem de pesquisas nas margens do Rio Pinheiros, e esse nosso é mais um momento de poder aproximar mais e mais pessoas dessas discussões e continuar aí no decorrer da história da nossa cidade, né? E aí, queria agradecer a presença de todo mundo, a gente viu aqui que tem umas mensagens, obrigada, Andressa, por ter acompanhado aqui com a gente, e se não houver nenhuma pergunta ou alguma mais consideração, acho que encerramos, né, pessoal? O que vocês acham? Acho que foi uma oportunidade muito rica aí da gente compartilhar e esperamos continuar, né, nessa troca, na divulgação dos resultados, e aí, de novo, convidar todo mundo a acompanhar, tanto as redes sociais quanto o site, que ainda vão ser aí alimentados nessa perspectiva da gente ter o Puga na equipe, que vai traduzir todas essas ideias mais técnicas aqui, que a gente tem em algo mais acessível, mais comunicativo com todo mundo, e agradecer, inclusive, né, a integração dele e a equipe com esse desafio de fazer os nossos estudos chegarem a mais pessoas. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Um bom dia. Obrigada. Tchau, gente.